Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast. Meu nome é Rafael Pontes, sou diretor-presidente do Clube Empreendedor Brasil e este podcast é para você, empresário, empreendedor, que está querendo empreender e saber melhor de cada detalhe para essa jornada. Estamos aqui hoje com um convidado mais do que especial para falar sobre importação e exportação de produtos aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. É o delegado da Receita Federal, Pedro Thiago. Tudo bom, Pedro? Boa tarde, tudo bem. Boa tarde, um prazer enorme ter você aqui com a gente, viu? Prazer é meu receber o convite do clube, contribuir de alguma forma para os empreendedores, que eles saibam utilizar o comércio exterior de uma forma que possa trazer bons negócios para eles. Perfeito, maravilha, muito bom. Um prazer enorme ter você aqui e nossos especialistas, nossa diretora de comércio exterior aqui do Clube Empreendedor Brasil, Rita Fernandes. Tudo bom, Rita? Tudo, boa tarde. Boa tarde, prazer enorme ter vocês aqui conosco também de novo, não é isso? Isso. E Leonardo Ribeiro, nosso diretor comercial. Tudo bom, Léo? Tudo ótimo. Tudo pronto para agora, para a gente bater papo? Mais do que pronto. Estamos aqui com uma autoridade importantíssima aqui no Rio de Janeiro e a gente vai conseguir tirar muitas dúvidas boas que eu tenho certeza que vai ser muito importante para as empresas, não é isso, Rita? Sim, a gente vai poder entender, né, e saber como está hoje, né, o Porto do Rio de Janeiro, né, como funciona, os prazos, como as empresas, né, que querem importar pelo Porto do Rio, saber como é a Receita. Como é essa jornada, né? Isso, como a Receita pode ajudar em termos de liberação, a gente pode empreender mais no Rio de Janeiro. E sem querer aqui puxar saco de ninguém, a Receita do Rio de Janeiro está indo muito bem, né? É a melhor do Obrigado, Brasil. a melhor do Brasil. Claro. Mas antes de começar a fazer esses elogios completamente pertinentes, vamos falar um pouquinho aqui. Delegado Pedro Thiago, qual é a atuação da Receita Federal nas operações de importação e exportação das empresas e empreendedores no Rio? Ou seja, qual é o objetivo, qual é a grande dinâmica dessas importações e exportações e onde a Receita Federal está e o que ela faz? Rafael, a Receita Federal do Brasil tem um papel muito importante no comércio exterior, porque ela exerce o que é chamado de controle aduaneiro. Não vou entrar aqui em questão de conceitos jurídicos, senão vai ser muito prolixo. Ok. Esse controle aduaneiro visa permitir que a Receita controle a entrada de todas as mercadorias no país. Ela controla também veículos e pessoas, mas como meios de transporte desses bens para ingressar no território aduaneiro. Então, a Receita Federal do Brasil ela tem esse papel de proteger a sociedade como um todo, proteger a economia nacional, impedindo que haja uma concorrência desleal com as empresas, os industriais que estão aqui. Os próprios comerciantes muitas vezes são prejudicados com uma concorrência desleal de produtos que são importados com subfaturamento, com valores abaixo do que eles realmente custaram. Então, a Receita exerce esse papel desde a chegada da mercadoria no território aduaneiro e até o que a gente chama de desembaraço, que é a conclusão do despacho aduaneiro após a verificação de todas as informações que são prestadas pelo importador na declaração de importação. Em relação à exportação, a Receita também exerce esse controle aduaneiro com um foco um pouco diferente. É preciso que a gente entenda que as operações de comércio exterior, elas são muito utilizadas para a prática de algumas ilegalidades. O próprio crime organizado utiliza as operações de comércio exterior muitas vezes para lavagem de dinheiro, para o tráfico internacional de drogas, para o ingresso de armas e munições de forma ilegal no nosso país. Recentemente, por exemplo, tivemos a apreensão de uma Ferrari no Porto do Rio de Janeiro que foi importada e há indícios de lavagem de dinheiro na importação daquele bem. Por coincidência, 2 semanas depois, a Polícia Civil de São Paulo startou uma operação em que ela apreendeu 51 veículos de luxo que eram pertencentes do PCC. Caramba! Então, há suspeita de que haja uma relação dessa operação com a lavagem de dinheiro do crime. Então, na exportação, a Receita também exerce esse papel, porque uma mercadoria que é exportada com superfaturamento ou uma exportação fictícia pode possibilitar que haja entrada de recursos no país para lavagem de dinheiro que estão no exterior. Então, a Receita faz todo esse controle, né, tanto da importação quanto da exportação, basicamente para evitar a prática de irregularidade nessas operações. Perfeito, pô, bacana. Então, ou seja, a Receita Federal está lá realmente para não só regular, né, e ter toda essa ordem, mas também para evitar grandes problemas para o país, para o cidadão brasileiro, né? Normalmente a pessoa vê o papel da Receita como órgão arrecadatório. Exatamente. Sem dúvida nenhuma ela tem esse papel. Sim. Mas no comércio exterior, a vertente mais importante não é a arrecadatória. O mais importante é o controle aduaneiro. Porque a gente protege a indústria. Por exemplo, o Chile
ele exerce controle aduaneiro praticamente nenhum, porque ele não tem indústria para proteger. Entendi. Então, ele permite, por exemplo, que um veículo seja importado, usado, novo. Nós temos limitações, porque há uma indústria automobilística no país que precisa ser protegida. Não só essa indústria, mas outras. Então, a Receita Federal, ela visa a arrecadação no comércio exterior, sem dúvida alguma, mas o papel precípio dela é exercer o que se chama de controle aduaneiro dessas operações. Perfeito, maravilha, muito bem explicado. Nossos empreendedores e empresários de empresas que estão nos ouvindo já entenderam muito bem, com certeza absoluta. E agora uma especialista nessa questão também de importação e exportação aqui, não é isso? Rita Fernandes. E aí, Rita, o que você acha? Eu acho ótimo, né? Uma honra estar com o seu Pedro Thiago aqui. Eu queria enfatizar que desde que ele assumiu aqui, no Porto do Rio de Janeiro, nós tivemos algumas marcações, né, que seria índices, né, que demonstram a eficiência hoje da Receita Federal aqui no Porto do Rio de Janeiro. Uma coisa que eu tenho muito a agradecer, né, o empenho de toda a equipe dele em relação aos prazos, né. Nós estamos com prazo, não sei, né, qual o prazo hoje, mas assim, antigamente era um prazo bem grande. Mas a gente, em relação da liberação, hoje a gente tem um prazo menor, né, de liberação, e também temos, né, quando o doutor assumiu, a quantidade de contêineres que tinha em um determinado terminal, né, acumulado, que fez muitas empresas desistirem, então. Né? Uma fila para conseguir liberar. Né? E aí a gente hoje vê uma outra realidade, né? Eu como despachante aduaneiro, diretora do Sindicato de Despachantes Aduaneiros, a gente está muito satisfeito. Sindaerj, não é isso? Sindaerj, muito bom. Grande parceiro do clube. Grande parceiro. A gente está muito satisfeito com esses números, né? Então, eu queria perguntar, né? Como é que foi feito esse trabalho? Como é que a gente consegue hoje não ter, né, os números horrorosos que a gente tinha antes, né? Eu queria saber como é que foi feito esse trabalho para até hoje, né, chegar a esse número que a gente tem hoje. Eu vou até colocar mais um salzinho também a mais. Porque a gente passa ali de carro indo para Niterói ou voltando de Niterói, a gente vê ali a quantidade de carga gigantesca, né? Um monte de coisa ali, container pra caramba. E como a Rita falou, era muito difícil desembaraçar isso. Todo mundo que está querendo comprar alguma coisa para vender aqui ou para colocar no seu produto passa por aeroporto, certo? Sim. E era uma fila enorme, então, é isso? Era, de dias e de dias? Importação. Num caso, a gente teve... Ele pode explicar melhor, né? A gente teve um problema categórico com um terminal de fila de espera. A gente demorava, às vezes, 2 semanas para desovar uma carga. E a empresa desistia? Ia para outro porto? Não, a empresa, primeiro que você entra no terminal, é um relógio de táxi, né? Então... vai rodando enquanto vai tá ali, rodando. Né? Então, para ele está adorando, né? É claro, coitado, ele também não visa só isso, mas claro. é a armazenagem, a demurrage, né? No final, na hora de você comprar, né, o seu tênis, né, que foi importado, o preço está nele, né? O preço da estadia de container, o preço da armazenagem, está tudo ali. Então, existe empresários e empresas que conseguem importar alguma coisa que fica tanto tempo para desembaraçar que desiste da carga? Não chega nesse nível. Não. Desistia, né? Já falar sobre isso agora. Até existe, mas assim, eu não acredito que sejam empresas sérias, né? Porque Entendi. Você vai fazer uma encomenda e você vai desistir. Não vai desistir da encomenda. Não, né? assim, claro. Você vai procurar receita para poder regularizar. Algumas cargas, eles desistiram, né? Mas também existe a questão do subfaturamento, de alguns procedimentos que a Receita tem que fazer, que talvez... Não fizeram tão bem feito, né? Exatamente. Isso daí eu queria que o doutor falasse, Doutor Pedro Thiago, como é que foi esse... Deve ter dado um trabalhão, hein? Como é que foi isso agora? Está em quanto tempo? Era quanto? Foi para quanto? Não, o trabalho maior foi da equipe, né? Nosso papel... Porque a Receita Federal ela é um órgão que se moderniza. Sob o ponto de vista de administração tributária, é uma das mais modernas do mundo. Né? Nós temos algumas práticas que são copiadas por outras administrações tributárias. E no planejamento estratégico da Receita, um dos objetivos que ela visa alcançar é a fluidez no comércio exterior. Porque a letargia, né, a demora na liberação de uma carga causa um impacto significativo para o importador, como a Rita falou, a custos que não param de correr enquanto a carga está armazenada. E quando eu assumi a unidade em dezembro de 2020, nós tínhamos um estoque de 219 contêineres na fila, aguardando ser posicionado para conferir. Caramba. E 37 contêineres nas posições de conferência, aguardando a conferência. Então foram adotadas medidas
que vieram reduzindo esses números, de maneira que hoje nós não temos fila no Porto do Rio de Janeiro. A Rita faz menção a um terminal, por que impacta mais essas operações? Em termos de quantidade, o maior volume de carga chega nesse terminal, porque é o único que opera a linha da Ásia direto. Nós temos 2 terminais portuários que operam com contêiner no Porto Organizado do Rio de Janeiro. Um deles opera uma linha da Ásia, mas como há um transbordo, uma baldeação na Europa, isso atrasa a chegada da mercadoria aqui. Ok. Então tem uma outra que opera 2 linhas direto, um outro terminal que opera 2 linhas direto da Ásia para cá, que faz com que haja um volume maior de operações nesse terminal. A Receita, como eu falei, ela vem se modernizando, ela alterou a legislação em 2022, a legislação para a operação de um recinto alfandegado. Foi publicada uma portaria que exigia um prazo mais curto para posicionamento das cargas. Então, o nosso papel foi apenas fazer com que a legislação fosse cumprida. Então, hoje nós temos, como falei, 0 de fila, não há container aguardando, uma liberação diária média aí de 15, 18 containers são liberados. E houve um incremento de movimento. Nós temos, até no primeiro semestre desse ano, a gente tem um volume 20% maior de quantidade de containers movimentados no Rio de Janeiro do que o mesmo período em 2022. Então, não pode se atribuir uma diminuição do volume. Muito pelo contrário. O volume de operações aumentou e o nosso prazo reduziu drasticamente. Impressionante. Parabéns, viu? Nós tínhamos um prazo de liberação, como a Rita falou, em torno de 15 dias ou mais, né, dependendo do caso, né, para a liberação de uma mercadoria, desde o registro da DI até a conclusão da conferência física e o desembaraço, que é o ato que concretiza o despacho aduaneiro, que finaliza o despacho aduaneiro. Hoje, o nosso prazo de liberação é de 2 dias. Nós temos uma liberação de 2 dias. Um outro fator que é importante citar também é que, quando eu assumi, nós tínhamos um percentual de liberação de DIs no Canal Verde de apenas 80%. A Receita, como eu te falei, ela se modernizou, ela tem um modelo de gestão estratégica em que ela estabelece metas a serem alcançadas e indicadores que medem essas metas, permitem mensurar o alcance dessas metas. Então, uma das metas importantes é de fluidez no despacho aduaneiro, para garantir a agilidade na liberação da carga. Entrando ou saindo? Entrando ou saindo, né? A Receita tem que buscar aí um equilíbrio, porque ao mesmo tempo que ela tem que garantir a fluidez, tem que garantir o controle aduaneiro. Claro. Então, ela se utiliza de uma metodologia de gestão de risco para impedir a liberação imediata de cargas que possam ter algum problema. Okay. Então, essas cargas são direcionadas para canais de conferência, que nós chamamos de amarelo, quando a conferência é apenas documental, canal vermelho, quando a conferência é necessária conferência documental e conferência verificação da mercadoria em si, e o canal cinza, quando há indício de suspeita, indício de práticas de ilícitos mais graves, de práticas mais graves. Então, nós tínhamos um percentual de 80% de DIs liberadas no Canal Verde quando eu assumi, e hoje nós temos 92% das DIs liberadas no Canal Verde. Então, o Porto do Rio, ele tem adotado, a alfândega do Porto do Rio, na verdade, tem adotado medidas para que realmente essa fluidez no comércio exterior seja garantida e que haja também, sem dúvida alguma, um controle dessas operações para impedir a prática de irregularidade. Não quer dizer que aqui está rápido, que está fácil, para quem quiser cometer irregularidade. Questão, isso aqui é importante, né? Nós temos o segundo maior índice de empresas de alto risco operando no comércio exterior aqui no Porto do Rio. Caramba, não sabia disso. Isso nos impede até de ter um percentual um pouco maior. Sim, porque tem que ter mais cuidado, verificar melhor. Exatamente. Quando nós analisamos... nós temos um levantamento de todas as empresas que operam, e elas são graduadas. Né? Há uma classificação dessas empresas conforme o grau de risco das operações delas. Então, hoje, o Porto do Rio é a segunda unidade no Brasil inteiro que tem o maior percentual de empresas de alto risco operando. Se nós não tivéssemos um percentual tão grande, talvez estivéssemos liberando ainda 95%, 96%, até 97% dos contêineres em Canal Verde. Impressionante. É importante, né? Parabéns, viu? Canal Verde, né? Assim, veio, né, para ficar, mas assim, tem a ver com o histórico da empresa, né? Sim. Então, quanto mais risco, né, maior eles têm que aumentar o percentual, né? Então... Hoje, graças a Deus, assim, a gente tem um percentual de 92%. Isso já ajuda muito, porque tem muitas empresas sérias, né? E deixa os 8% para fiscalização daquelas empresas que querem levar, né? Querem enrolar um pouco o fisco, né? Então, deixa eles sofrerem um pouco. E tem só um outro fator aqui, aproveitar que aqui está pouco, tinha falado sobre a admissão temporária.
Nós somos, no país inteiro, a unidade que concentra a maior quantidade de despachos aduaneiros para admissão temporária. Porque esse regime aduaneiro especial ele é utilizado principalmente por empresas que atuam na área de óleo e gás, exploração e produção de petróleo e gás. E essas empresas estão concentradas no Rio de Janeiro. Né? Isso faz com que nós tenhamos um impacto também no nosso percentual de DIs liberados no Canal Verde, porque a maior parte desses despachos de admissão temporária tem que ser parametrizados para o Canal Vermelho, canal de conferência física. Tá. Algo que está sendo revisto pela própria Receita, a gente pretende liberar maior quantidade dessas DIs de admissão temporária também no Canal Verde, né? Só que tem que adotar outros meios de controlar a mercadoria que chegou para garantir que depois ela saia também quando for extinta a admissão temporária. Então isso é algo que impacta também o nosso percentual, por isso que a gente não tem ainda um percentual maior, né, de liberação de mercadoria no Canal Verde. O Canal Vermelho é aquele que a gente tem que abrir o container e verificar tudo ali na mão. Exatamente. Entendi, bacana. O Canal Verde já não precisa disso, já tem outros instrumentos para poder verificar. Exatamente. Excelente. Muito bom. Bom, Rita e Leonardo, a gente tem aqui aí uma oportunidade especialíssima para o Rio de Janeiro, que... Delegado, aqui, o que eu costumo falar aqui nos nossos podcasts é o seguinte: as maiores capitais que os empresários e empreendedores querem ficar, geralmente é Nova York, aí tem também algumas outras da Ásia, e no Brasil é São Paulo. Sabe por quê? Que é 40 minutinhos do Rio. Ótimo. E aí estamos falando agora com os empresários e as empresas que gostam de exportar e importar. Temos uma oportunidade aí, Rio de Janeiro é local, né? Temos assim, o Rio de Janeiro ele está preparado, ele tem um hub logístico, ele tem terminais de container, ele tem vários terminais, né, aqui de offshore. Temos também o porto, né, outros portos, né, também do Rio de Janeiro, não é só o porto aqui do Rio. E temos toda uma estrutura. O que assim, a gente quer mostrar é que o Rio de Janeiro, a Receita, está preparada. Né? O que a gente precisa mesmo é agilizar, né, nosso benefício fiscal, que é do governo do Estado, né, que eu comecei a trabalhar há muito tempo atrás, onde a gente era o primeiro estado, né, o segundo estado de importação, e hoje a gente passou para sexto, mas... Caramba! A gente passou, a gente continua sendo o segundo maior estado consumidor. Então, isso não quer dizer que a gente não consome, mas a maioria das coisas que a gente consome está vindo de outros portos, né? Entendi. Por quê? A guerra fiscal do ICMS, Okay. né? Nada mais do que isso. Então, hoje a gente já tem um benefício no Rio, que antigamente levava 2 anos para tirar, agora demora 180 dias. Maravilha. Já é bom sinal também. Não, mais ou menos. Mas pelo menos, melhor do que... Diminuiu o prazo. Tem que diminuir, né? Então, atenção, temos que diminuir esse prazo, hein? Em Santa Catarina é 15 dias, né? No caramba, portal. Gente. Então, vamos trabalhar nisso vamos aí. Trabalhar. Mas a gente tem uma outra coisa boa, que em Santos não tem um incentivo fiscal tão forte que nem o do Rio. E geograficamente a gente está numa localização melhor do que... Estamos mais próximos do mercado consumidor. Sim. Então, assim, esse podcast é para poder informar para a comunidade, né, que o Rio de Janeiro, em termos de alfândega, ela está funcionando muito bem. O que foi no passado, com 200 e poucos containers, né, a gente ia fora e as pessoas falavam, mas como é que eu vou fazer pelo Rio? Eu não consigo desembaraçar a minha carga que está lá, né? E aí a gente hoje consegue, não temos nenhum empecilho. O ICMS é um caso que a gente está pleiteando com o governo, né? Para ver se diminui esse prazo. Se realmente implementa, porque hoje a gente não tem nem 20%, nem 10% do mercado das empresas aqui do Rio. Hoje, aqui no Rio, se utiliza mais o benefício de Rondônia, de outros estados, porque o nosso benefício do Rio Log era para andar um pouco mais rápido, mas não anda. Né? É uma coisa que a gente tem pedido muito ao governo estadual. Mas em tratar de Receita Federal, né, a gente está super bem, muito à frente. E, assim, é impressionante como a Receita como um todo, ela está se modernizando, né? Gerenciamento de riscos, não deixando de controlar. A gente perdia em vários fatores. Agora a gente está ganhando num que é muito importante, que é agilidade. Isso. E segurança. Segurança. Né? Então, beleza. Então, isso aqui a gente já está à frente. Isso.
O que está ainda tendo que melhorar um pouquinho, então, é o benefício que demora um pouquinho a mais. E a segurança pública no Rio também, que não é uma questão que aí é roubo de carga, aquelas coisas todas. Que o né? Sindicarga está fazendo um trabalho. Boa. Um abraço pro pessoal do Sindicarga aí. Os últimos 2 meses teve uma queda de roubo de carga, né? Mas sabemos que a realidade do Rio ainda está em crescimento. Mas não quer dizer que nos outros estados não tenham também, né? Mas teve uma redução substancial, né? Em torno de 900 roubos de cargas para 130. Então, assim, está melhorando. Carga blindada. É um trabalho em conjunto, né, delegado? Sim, os vários atores que atuam no comércio exterior têm que fazer o seu papel. Né? Cada um com o seu papel. Como a Rita falou, a Receita melhorou bastante, nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Nós temos consciência de que a Receita Federal ela impacta muito o comércio exterior. Ela pode fazer com que haja agilidade ou não. E hoje nós primamos por isso, né? Até por essa questão de uma decisão estratégica da Receita de ter a fluidez do despacho no comércio exterior como um de seus indicadores. Então, nós estamos tomando medidas para que isso efetivamente ocorra e está acontecendo, como falamos aqui há pouco. Depois eu vou comentar sobre o que a Rita falou da questão de admissão temporária no portal único, que ela falou isso daqui a pouco quando for... Pode começar, pode falar. Não, porque ela falou que agora saiu, né? A portaria, mas eu não sei se já está funcionando. Só explicando assim um pouquinho, de forma um pouco mais detalhada, a legislação da admissão temporária ela vem sendo flexibilizada já há algum tempo. Por exemplo, as empresas antes, quando faziam admissão temporária para utilização econômica, elas tinham que vincular a DI a um processo. Abrir um processo, como a Rita falou, fazer um requerimento, né, nesse processo e vincular aquela DI àquele processo. Isso obrigatoriamente fazia com que, por causa de uma condição cadastrada no sistema, que a DI registrada com vinculação a processo ela fosse jogada para o canal vermelho, a admissão temporária. Isso foi flexibilizado, passou a ser utilizado o dossiê digital, só que para o Repetro isso não aconteceu. O Repetro continua exigindo a formalização de um processo, né? Então isso continua determinando que haja o direcionamento daquele despacho de importação para admissão temporária no Repetro para o canal vermelho. A Receita vai desligar essa condição, provavelmente, flexibilizando essa regra. Agora, o que foi divulgado é que, na verdade, hoje toda DI é registrada no portal único. O que vai ser feito é a utilização da DUIMP, né? Vai ser liberada a DUIMP para essas operações de admissão temporária. A DUIMP, ela também é um facilitador para as operações de comércio exterior. Ela foi liberada inicialmente para o que se chama de operador econômico autorizado, né? Que são empresas que se habilitam através de um procedimento bem criterioso da Receita para garantir a segurança das suas operações. A partir do momento que ela é habilitada, ela tem facilidades na operação no comércio exterior. Uma das facilidades, por exemplo, que nós chamamos de despacho sobre águas. A declaração de importação ela só pode ser registrada depois que a carga é descarregada no terminal. Então, o armador atraca o navio, o terminal recebe a carga, a partir dessa recepção, ele gera o que se chama de presença, o NIC, número identificador de carga, é a presença de carga. Ele informa a Receita que ela recebeu aquela carga, então gera esse número. Só com esse número que a DI pode ser registrada. Para o OEA, houve uma flexibilização, ele pode fazer o registro da DI a partir do momento em que o armador informa no sistema carga que ele está chegando. Ele vai chegar daqui a 48 horas, então ele tem que informar com prazo mínimo de 48 horas de antecedência a chegada dele. Quando essa informação estiver no sistema carga, o OEA já pode registrar a DI dele. Então, registrou na DUIMP, a DUIMP ele tem um módulo de GR, um módulo de gestão de risco, que logo após o registro, vai ser informado o canal para o qual a DI foi parametrizada, a DUIMP foi parametrizada. Sim. E se der canal verde, ele já fica com o carrinho dele esperando quando o navio chegar, o container descer, o terminal vai ter que entregar o container a ele. Espetacular. Isso já foi liberado para todas as empresas que têm habilitação ilimitada no radar, né? O radar é o sistema por meio do qual a Receita controla as empresas que operam no comércio exterior. Todas as empresas que já têm habilitação ilimitada, elas podem utilizar essa modalidade. Só que a maior parte delas não está utilizando, não quer utilizar. Então, agora também, as DIs referentes à admissão temporária, seja de que modalidade for, vão poder também ser registradas, vão poder utilizar a DUIMP para essas operações, o que vai trazer uma agilidade muito grande. Só que boa parte das empresas ainda não está utilizando, por exemplo, no Rio de Janeiro, a maior parte dos importadores pode utilizar a DUIMP, mas não utilizam. Mas agora até eu fiquei sem a novidade. Ele não precisa ser OEA? Não, isso desde
Eu não lembro o mês exatamente, mas desde 2022, início de 2022. O registro da DI, o registro da DUIMP, antes da descarga da mercadoria no terminal, foi permitido para todas as empresas que estão habilitadas no radar com habilitação ilimitada. Isso agiliza muito, porque o que acontece hoje? A empresa registra a sua DI, tem horários nós chamamos de horários de parametrização, em que o sistema pega aquelas DIs que foram registradas e analisa, né, o sistema analisa aquilo, aquele lote. E um servidor da Receita, auditores fiscais da Receita, pegam esse lote, né, baixam todas essas DIs e fazem uma análise local. Aí nós temos um período de análise fiscal em que aquelas DIs ficam todas suspensas, nada pode ser feito com elas. Demora 2 a 3 horas na análise fiscal. Terminada a análise fiscal, quer dizer, no curso da análise fiscal, em que são empregados esses mecanismos de gestão de risco, as informações que a Receita colhe em vários sistemas, ela verifica se é necessário mudar a parametrização de algum despacho aduaneiro. Então, você pode ter um canal que o sistema automaticamente, um despacho aduaneiro que o sistema automaticamente direcionou para o canal verde, mas no momento dessa análise local, o auditor identifica irregularidades que podem estar demonstrando alguma coisa a ser verificada ali. Risco ali para então, passar pelo vermelho. Exatamente, há um redirecionamento daquela DI para o canal vermelho. Na DUIMP isso não acontece. É o GR, um módulo de gestão de risco dentro do sistema do INPE, que automaticamente registrou a DI, não tem mais lote, registrou a DI, o GR vai rodar aquela DI e logo em seguida vai dizer qual canal que vai ter. Então é uma facilidade, mas que as empresas não estão utilizando, já está disponível. Me perdoe aqui uma falha minha, não sei exatamente o mês em que aconteceu, mas já temos aí quase um ano que isso está liberado. Bacana, eu acho que merece um corte, na verdade, essa informação, porque a Rita é uma das mais experientes que a gente conhece e às vezes essa informação não chega com tanta facilidade, né, às pessoas. Ela foi divulgada via Notícias Siscomex. Ah, bacana. Foi divulgado. Maravilha. É que as pessoas talvez não tenham atentado, né, que passou a ser possível fazer o despacho sobre águas para todas as empresas com habilitação ilimitada no radar. Excelente. Mais um benefício aqui, né? É assim em qualquer porto, delegado? Sim, no Brasil todo. Brasil todo, Brasil todo. Maravilha. Mais um benefício aí para você conseguir importar e exportar aqui no Brasil. Esse podcast é para isso, inclusive, né? Para a gente tirar essas dúvidas todas e botar para frente essa informação, né? Isso, a gente aqui no clube, a gente está fazendo o Comex engatinhando mesmo. É isso aí. Para as pessoas, a gente quer trazer, porque hoje, né, assim, eu tenho atendido muitas pessoas que querem importar e exportar, que antes não era uma realidade, né? Então, e essas pessoas não sabem nem por onde começar. Aí a gente começa logo, olha, que tira o radar, não sei o quê. Primeiro abre uma empresa, depois tira o radar. E a gente tem visto que, assim, por mais que hoje 1% das empresas brasileiras importam e exportam, né? Eu acredito que com um esforço sobrenatural a gente consegue mudar isso, né? Sim. Para poder, eu acho que é a única... Eu falo, né, isso em todo o podcast. Eu acho que é a única maneira da gente conseguir crescer socialmente. Eu acho que as exportações, elas trazem muitos empregos, trazem muitos benefícios. Claro, né? Com certeza. E assim, delegado, o Clube Empreendedor, ele trabalha com todos os tipos de empreendedor. O pequeno, microempreendedor individual, o médio, até de médio porte, e tem empresas aqui de grande volume também. As pessoas não entendem sobre importação e exportação. Elas querem importar de vez em quando alguns produtos, querem exportar os produtos dela, inclusive os artesanatos que são valorizados no Brasil inteiro e no mundo todo, e não sabem como fazer, né? Então, por isso que a gente criou esse núcleo de comércio exterior aqui, para falar sobre isso com os pequenos empreendedores e aproximar as grandes empresas desses empreendedores, porque elas importando também podem ser prestados serviços desses pequenos empreendedores. E hoje o microempreendedor e a pequena empresa ela movimenta 30% do PIB nacional. Então a gente tem que conversar cada vez mais com essas pessoas para a gente movimentar cada vez mais e alavancar a economia do Rio de Janeiro. E eu acho que começando pelo Porto é muito bom. Inclusive que o clube fica aqui no Porto. Né? Agora a gente obviamente tem que ter uma área de Comex, uma diretora do nível da Rita, é muito importante para a gente, desmistificando todas essas loucuras de desembaraço, etc, etc. Desmistificando que o problema realmente não é da Receita. As pessoas às vezes não acham isso, são vários atores. A Receita fez sua parte, a gente está aqui para falar sobre isso, para parabenizar o trabalho e movimentar isso tudo. Então, é isso que é o mais importante aqui também, de falar com as empresas, falar com os empreendedores, ter esse núcleo para movimentar. E também temos aqui, já aproveitando o ensejo, o Fórum de Soluções de Logística e de Comércio Exterior. Aqui no clube a gente faz um fórum
que é o Fórum de Soluções. Então, a gente faz Fórum de Soluções para trazer grandes empresas, para conversar não só entre elas, mas com as autoridades públicas e os pequenos empreendedores. E dali saem soluções que a gente leva para as autoridades públicas. A gente vai ter agora o segundo Fórum de Logística e Comércio Exterior, que vai ser em novembro, não é isso? E estamos chamando de todos os players do Porto, porque a gente começou a fazer, delegado, com as empresas do Porto Maravilha, que estão aqui, que é a L'Oréal e outras empresas que estão aqui no Porto. E aí o pessoal do Porto Logístico perguntou pra gente, vocês não vão fazer do Porto Logístico, não? Aqui a gente movimenta bilhões, pô. E a gente se atentou a isso e falou, cara, realmente é uma coisa muito importante, é um mercado importante, um segmento importantíssimo que movimenta muito aqui o Estado de Janeiro. A gente vai fazer isso, Leonardo, o fórum? Sim. E com certeza isso vai ser bem maior do que o anterior. E o diferencial do clube é que a gente gosta de trazer ações concretas. E uma que, inclusive, já saiu do último fórum foi essa redução da CODIM. Foi um assunto debatido no nosso fórum. A gente trouxe um representante da CODIM na ocasião e foi discutido ali, né, bateram bastante nele e realmente eles trouxeram uma solução pós-fórum. Né, o próprio movimento Rio Comex, né, as pessoas se conectaram ali, surgiu após o fórum, enfim, é uma construção. Então, o clube, por ser uma empresa, vamos dizer assim, neutra, ele consegue de alguma forma estar juntando diversos ecossistemas, diversas pessoas que às vezes estão próximas, mas acabam não fazendo ações concretas, e a gente aproveita esse gap aí e une essas pessoas e traz... O clube movimenta, o clube bota luz, de vez em quando é alguma coisa que ninguém quer mexer muito, a gente vai lá e bota a luz em cima do negócio para poder movimentar, né? O Fórum de Soluções aí, a gente vai ter o segundo, inclusive você está convidadíssimo para participar. Vai ser um prazer enorme ter você lá, ainda mais com esse trabalho excelente que você está fazendo. Rita, vamos finalizando aí, que infelizmente já dá para falar de muita coisa ainda, mas acho que a gente tem que finalizar, pode ter um próximo, não é isso? Só para... Você falou a questão da importância do comércio exterior para o pequeno empresário. Na verdade, boa parte deles deixa de atuar no comércio exterior por desinformação. Desinformação, porque exato. É fácil operar no comércio exterior. Muito fácil. É fácil. Por exemplo, a habilitação hoje, ela é feita por um sistema. Chama-se Sistema Habilita. A Rita sabe, né? Eu dou passo a passo pro cliente. Assim, a habilitação é deferida de forma... Se a Receita não se manifestar de forma contrária em 30 dias, a empresa está habilitada. Ela já pode começar a operar. Então, isso facilita bastante. Depois tem o que se chama de revisão de estimativa. Se ela quiser fazer uma operação com valores maiores do que foi habilitada, ela vai entrar com um processo para que haja essa revisão de estimativa e aumente o volume de importações, de valores que ela pode importar e exportar. Ok. A própria do INPE, por exemplo, ela facilita bastante, porque a Receita ela está buscando o que se chama de conformidade. Ela não quer mais exercer aquele papel de punir quem erra. Ela quer orientar para que a empresa busque a conformidade, cumpra o que está na legislação. A do INPE, por exemplo, exerce um papel disso. Hoje, EDI, se você registrar uma EDI com erro, você pode pagar a multa de 1% do valor aduaneiro, dependendo do... Imagina uma plataforma que custa bilhões se o cara erra uma informação, se a empresa erra uma informação no registro de uma DI. A multa é enorme. O que a do INPE faz, o sistema do INPE faz? Ele faz uma crítica de todas as informações que foram prestadas, já alerta, e campo tal talvez esteja errado. O cara, antes de apertar o botão e fazer o registro definitivo da do INPE, ele vai ter um feedback. Já tem um feedback. Então, são práticas que facilitam essa operação de comércio exterior. Então, as pessoas deveriam se informar um pouquinho mais para ver que não é tão difícil assim realizar operações, né, de comércio exterior. Mas sempre com cuidado, né? Porque às vezes tem algumas pessoas que são lesadas nessas operações por não se informar adequadamente. Perfeito, esse é o nosso trabalho, não é isso, Rita? Informar essa galera, trazer autoridades para cá para falar sobre isso. Foi exatamente o que você falou, delegado, exatamente isso. Falta informação e a gente está querendo fazer com que essa informação chegue a eles cada vez mais rápido e de forma mais lapidada e mais simples para eles poderem importar, porque o microempreendedor também, o pequeno empreendedor, pode exportar e vai ser muito legal ele levar o produto dele já para fora. E vai vender muito mais caro, em dólar, em euro, não é isso? Algum recado, Leonardo Ribeiro? Não, somente agradecer a presença do delegado Pedro Thiago, assim, muito importante esse bate-papo, né, porque nada melhor do que uma autoridade para falar do que melhor foi feito, né, dentro do órgão tão importante quanto a Receita Federal. Então, obrigado pela presença, esperamos você em nosso fórum, que vai ser com certeza mais engrandecedor, e mais uma vez, obrigado pela presença. Maravilha. Algum recado, delegado? Você quer mandar para os nossos empreendedores e empresas que querem exportar e importar? Fiquem tranquilos para realizar suas operações de comércio exterior pelo Rio de Janeiro. Não vejam de forma alguma a Receita como um órgão que crie qualquer obstáculo. Muito pelo contrário, o nosso papel aqui é de facilitar as operações de comércio exterior, obviamente dentro da legalidade. Sim, sem dúvida. E sintam-se seguros, principalmente com a orientação que o Clube do Empreendedor está prestando a vocês. Isso dá uma segurança muito grande, né? Principalmente com a experiência da Rita,
usem o Porto do Rio de Janeiro nas suas operações. Usem, abusem, empreendam e exportem. Pode ir que a receita aqui tá para garantir segurança e agilidade, não é isso? Com certeza. Maravilha, pessoal. Esse aqui foi mais um podcast aqui com a presença do delegado Pedro Thiago, uma fera aí que está deixando a Receita Federal aqui no Rio de Janeiro cada vez mais ágil e segura para todos nós. E você que quer importar e exportar, vem para cá, conversa com a Rita também que ela vai te dar uma ajuda. Um abraço grande, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.